Eu sou João Carlos Ribas Ramos, sou carioca de nascimento, vim para Cavalcante pela primeira vez em 1990, foi quando eu conheci a região, e me estabeleci aqui no ano 2000. Então eu já estou aqui há 24 anos. Né? Aqui em Cavalcante? Aqui em Cavalcante. Meus pais são do Rio mesmo, minha mãe era de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, e meu pai é mineiro, né? A gente vivia no Rio de Janeiro até os 22 anos de idade, né? E de lá eu vim para cá. E por quê? Então, é uma história longa, né? Na verdade, eu sou espiritualista, então faço parte de um grupo espiritualista, e a gente veio para cá, eu vim com outras pessoas, a gente veio para cá por indicação espiritual mesmo, que era para a gente vir para essa região. Para algum sítio em especial? Para Cavalcante, exatamente para Cavalcante. Tanto é que eu nem conhecia São Jorge, Alto Paraíso, que são os mais conhecidos, né? Eu já vim direto para cá, depois é que eu fui conhecer. E aqui eu me estabeleci junto com essas pessoas na área rural. A gente ficou residindo lá por alguns anos, e depois, quando eu desci para a cidade, houve necessidade, e aí foi onde eu comecei a trabalhar como guia aqui. Aí eu fiz um curso de guia. Guia? Guia de quê? Guia de ecoturismo, né? Condutor, na verdade condutor, né? Depois é que eu me formei como guia. E aí comecei a trabalhar na área, né? Na área do turismo, né? Levando turistas. Trabalhei durante 10 anos com isso, né? Você fez formação na área do turismo? Não, fiz formação de condutor, né? Condutor de visitantes, né? Fiz o curso em 2005. E aí trabalhei durante 10 anos nessa área. Aí né, a partir do momento que você começa a interagir com a cidade, né? Você começa a assumir várias coisas, né? Então fiz parte da diretoria da Associação de Guias daqui, depois fui presidente da associação por 2 vezes, e sempre, né, interagindo, participando de alguma forma dentro do Conselho de Turismo, Conselho de Meio Ambiente, e nessa atividade. Que ano era esse que você começa trabalhando aqui? 2005. Me ajuda a entender como era Cavalcante em 2005 em termos de território. Então, Cavalcante tem, né, basicamente 300 anos de história recente, né, ou de ocupação do homem branco, digamos assim, né. Durante o início dessa ocupação, Cavalcante teve uma pujança, né, em função do garimpo do ouro. Chegou a ter uma casa de fundição, né, aqui, e isso caracterizava uma importância, né, ímpar, né, porque era onde vinha toda a produção de ouro para ser fundida e levar o quinto para Portugal, né. Então isso tinha uma importância muito grande, tinha um status, né. Mas quando o ouro foi terminando, a cidade começou, o município, a região começou a ficar um tanto quanto esquecida, né, e isso se manteve durante muito tempo. Cavalcante começou a ter mais visibilidade, digamos assim, né, bem mais recentemente, né, de 30, 40 anos para cá, né. O asfalto, né, que liga Brasília aqui, só ficou pronto em, se eu não me engano, 87. Né? Antes disso era tudo estrada de terra, né, para vir de Brasília para cá, a capital do país, né, de Brasília para cá. Era uma viagem, né, de quase 2 dias, né, difícil, na época da chuva, então muito difícil, né. Mas em 2005, como era isso então, aqui? Aí, a partir do ano 2000, foi quando começou, digamos assim mesmo, o processo turístico na Chapada dos Veadeiros. Um pouco antes, 99, 98 e tal, mas a gente pode caracterizar de 2000 para frente. Então, em 2005, ainda estava muito recente, né, esse processo. Mas Cavalcante já era um sítio de visitação, né? Alto Paraíso, devido às condições de lá, o fato de ter o portão do parque lá,
de estar no corredor, né, da estrada de Brasília para o Tocantins, ser mais próximo de Brasília, desenvolveu mais rapidamente. Mas Cavalcante também. Mas ficava sempre uma coisa incipiente ou sazonal, que o pessoal ia para lá e aí, vamos para Cavalcante para conhecer lá. O que o povo procurava aqui? O que o povo sempre procurou aqui foi uma originalidade, digamos assim, a diferença com Alto Paraíso é que em Alto Paraíso virou uma cidade mais cosmopolita, onde você recebia de tudo. E Cavalcante sempre ficou aquela coisa assim da reserva cultural da Chapada dos Veadeiros. E o meio ambiente muito preservado também. Até pouco tempo atrás a gente tinha mais de 90% da área de Cavalcante preservada, né? Hoje está em torno de 80 e poucos, mas ainda é muita coisa, né? Então as pessoas que vinham para Cavalcante e vêm até hoje, vêm procurando uma originalidade, uma cultura, principalmente uma cultura ainda preservada. E obviamente também o meio ambiente preservado com as características originais do Cerrado, né? Me ajuda a entender a diferença, 2005 para 2024, são quase 20 anos, não é? Me ajuda a entender quais são as principais diferenças em termos de fauna, de flora, de biodiversidade. Sim, a diferença principal é que Cavalcante ganhou mais visibilidade, se tornou mais conhecida, principalmente pelo trabalho que foi feito dentro da comunidade Calunga, no Engenho 2, né, que foi um trabalho de sucesso, né, com relação ao desenvolvimento do processo turístico, né. Isso fez com que os jovens da comunidade conseguissem permanecer mais ali, em vez de sair para arrumar emprego, conseguiam trabalhar ali como guias, abrindo negócios, né, restaurantes, campings, fazendo o trabalho hoje que tem lá do traslado, né, que é a saída do centro da comunidade, da vila até a cachoeira. Então tudo isso proporcionou condições das pessoas ficarem mais na comunidade. E a Cachoeira da Santa Bárbara, principalmente, né, ela ficou com o título de a cachoeira mais bonita do Brasil. Então, as pessoas, isso deu visibilidade, deu maior visibilidade. E com isso, outras cachoeiras foram ganhando visibilidade também. Então, hoje, por exemplo, que não era o caso de 2005, além da Santa Bárbara e da visitação dentro da comunidade Calunga, do Engenho 2, a gente tem os outros locais de Cavalcante, que tem muita visibilidade também. A Cachoeira do Canjica, o Complexo do Prata, as cachoeiras aqui próximas a Cavalcante, Veredas, Vale das Araras, Barroco. Já mais distante, essa visitação já está indo já próximo do Tocantins, chegando até o Tocantins, né, Boqueirão, enfim, né, tem muitos lugares para poder se visitar hoje. Então a pessoa que vem para Cavalcante hoje, ela não vem só procurando a Santa Bárbara, como era em 2005, basicamente. Ela vem também para procurar esses outros atrativos naturais que já ganharam essa visibilidade. E com isso também ampliou também a oferta de infraestrutura, restaurantes, pousadas, né? João, me ajuda a entender que política foi esta da comunidade Calunga, que eu não conheço. Quando é que ela começou? Você acompanhou isso? Sim, acompanhei. Porque no iniciozinho o turismo ainda era visto com desconfiança. Por quê? Natural, né? Porque assim, você uma atividade que vai te tirar, digamos assim, daquilo que você está acostumado. Então a comunidade, e aí eu posso falar não só da comunidade Calunga, mas da comunidade em geral de Cavalcante, sempre teve um ritmo que durou por muitos anos, né? A gente pode dizer até por muitos séculos, né? E de repente vem uma outra atividade que começa a alterar isso, principalmente recebendo pessoas de fora. E essa coisa de receber pessoas de fora, é óbvio que é muito bom, mas ele tem um impacto na sua cultura, no seu modo de vida, na sua forma de lidar com o que você está acostumado. Então, essa é a diferença. Isso levou um tempo para as pessoas entenderem que aquilo ia ser bom para a comunidade. Mas isso foi acontecendo. Então, lá na comunidade do Engenho 2, por exemplo,
graças ao seu Cirilo, né, que é um dos líderes da comunidade lá, que recebia as pessoas, né, recebia os visitantes, isso foi ganhando uma projeção. E a comunidade foi se organizando melhor, né? O que aconteceu também no Brasil e que teve um impacto bastante significativo lá dentro da comunidade foi a criação e implantação da faculdade voltada para o campo. Então essa estrutura de política pública federal, ela conseguiu levar a educação superior para dentro da comunidade. Isso acontece em que ano, João? Ai, agora não vou lembrar, mas foi mais ou menos nesse início mesmo, de 2000 para cá. Eu não lembro exatamente onde foi aprovada essa lei, isso começou a ser implantado mesmo, né? Mas o resultado disso é que muita gente da comunidade se formou, inclusive o nosso prefeito. O nosso prefeito é formado em matemática graças a essa política pública. E isso deu subsídios, transformou a comunidade também, trouxe mais consciência, trouxe mais apropriação da própria cultura, né? Identidade, consciência de identidade, isso foi tudo bastante desenvolvido a partir desse processo. E com isso também a organização. Então, eles conseguiram se organizar de uma forma muito eficiente, muito boa. Hoje eles têm uma associação muito forte, né, que é a AQK, e outras associações menores dentro do território, né, quilombola. E isso fortaleceu a identidade deles e fortaleceu a apropriação do território. E fez com que o processo turístico, por exemplo, né, se desenvolvesse da forma adequada lá dentro, né? Então conta para mim como é que essa identidade foi passada para o turista, não é? Como é que eles passaram a integrar também a oferta turística, não é? Eu diria que assim, eles passando a entender e se apropriando mais do próprio valor histórico, cultural, de identidade deles, se passar isso para o público, né, passar isso para o visitante, se tornou natural. Até porque na própria formação, quando a gente se forma em condutor, né, ou em guia, e é condutor em ecoturismo, é guia em ecoturismo, né, isso está na essência da nossa formação, né? Que é contar um pouco da nossa história. Que é isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Quando eu guiava, o que mais o turista perguntava era quem era eu, o que eu estava fazendo aqui, como é que eu cheguei aqui, por que eu estava aqui. E isso era estendido, obviamente, para todo mundo, né? Então, assim, as pessoas da comunidade, quando o turista vem e contrata um membro da comunidade, obviamente ele vai querer entender o trabalho dele, o que ele está fazendo ali, por que ele está trabalhando, se aquilo ali é interessante para ele. Isso faz parte do processo ecoturístico, né? Mas isto tem um revés, não é? Tem um lado negro, tem um lado um passivo, digamos assim, não é? Me ajuda a perceber que passivo é este? É um passivo de desgaste dos recursos? É um passivo de privatização? É o quê? Olha, toda atividade econômica gera impacto. Não tem como fugir disso, né? O que a gente pode fazer é escolher a atividade que vai causar menos impacto e tentar trabalhar minimizando isso, né? Minimizando esses impactos. Eu acho que esse processo ele só acontece a partir da educação. Ele só acontece se a pessoa realmente entender qual é o papel dela, qual é o lugar de fala dela, né, dentro do que ela está trabalhando, dentro da comunidade, e a partir disso ela trabalhar a valorização disso e passar isso para o visitante. Eu acho que é por aí, não tem outro caminho, quer dizer, pelo menos que eu não consigo enxergar um outro caminho. Porque senão o que acontece? E o que é o impacto que vai acontecer independente da atividade. Ela vai vir e vai, digamos assim,
projetar as expectativas, a visão de mundo dela para quem está dentro da comunidade. E se essa pessoa que está dentro da comunidade não estiver preparada para receber aquilo, para entender aquilo e entender o próprio valor, ela é, digamos assim, absorvida pelo processo, né? Então, a partir do momento que você entende, você até pode absorver, e isso é interessante, essa troca, né? Mas você vai continuar sabendo qual é o seu valor dentro daquele processo, né? E não vai perder a sua identidade, né? João, então, e você é guia, tem essa profissão durante 10 anos, como é que você salta de lá para aqui? Conta para a gente. Não, então, cidade pequena é um processo interessante, né? Porque eu sou carioca, então no Rio de Janeiro você se dilui, né? Numa cidade grande qualquer do mundo, né? Você se dilui naquilo ali. Às vezes você não conhece nem o vizinho, né? Que mora do seu lado, né? Numa cidade pequena isso não acontece. Você conhece todo mundo, você se relaciona com todo mundo. Às vezes as pessoas que você acha que nem te conhecem, de repente estão te cumprimentando na rua. Então, a partir do momento que você começa a interagir dentro da comunidade, isso vai num processo natural, onde você vai se apropriando, digamos assim, ou se ocupando, né? Acho que não é se apropriar, se ocupando de funções ou de coisas que tem a ver com você. Então, eu sempre gostei de natureza, sempre gostei de estar no meio, no campo, tanto é que eu saí de uma cidade grande, vim para morar numa cidade pequena. Hoje eu não me vejo morando numa cidade grande de forma alguma. E aí você vai trabalhando, isso foi uma coisa natural, né? Como eu disse, fui presidente da Associação de Guias daqui, da mais antiga, né, a ACS, durante 2 gestões, e sempre participando principalmente dos conselhos, né, o Conselho de Turismo e o Conselho de Meio Ambiente, tentando contribuir de alguma forma. Qual é a sua preocupação maior nesses mandatos que você teve aqui à frente desta associação? Não, assim, a minha visão de mundo, que eu tento colocar em tudo que eu faço, ela é uma visão assim do entendimento que só através da participação popular é que as coisas vão ser construídas de verdade, de forma sólida. Então isso, por exemplo, hoje que eu estou na Secretaria de Meio Ambiente, são 3 pastas, Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura, ou seja, eu lido com 3 conselhos, né, o Conselho de Meio Ambiente, o Conselho de Turismo e o Conselho de Cultura. O que eu passo para eles, por exemplo, que como eu trabalhei durante muito tempo, participei desse conselho durante muito tempo, eu sempre vi, às vezes, uma tentativa do poder público em cercear, em podar o trabalho dos conselhos. E o que eu sempre falo para eles é assim, tanto a gestão do Vilmar quanto a minha participação ali, pensam exatamente o contrário. O que a gente quer é que haja participação, em que as pessoas se interajam, que elas influam nas políticas públicas, que elas tenham a consciência de que dentro do Conselho, que é o fórum legítimo, elas podem influir no processo, na construção das políticas públicas do município. Então, tanto dentro da associação, em qualquer atividade que eu tenho, eu tento colocar essa minha visão de mundo, em que há necessidade das pessoas participarem, se apropriarem dos processos. O que eu falo muito que no Brasil, essa participação cidadã, ela foi desconstruída, principalmente durante a época da ditadura, né? Isso houve um processo de desconstrução, ou seja, não é interessante que nós tenhamos o cidadão participando das decisões das políticas públicas. E a partir do processo de redemocratização, isso começou de novo a ser construído muito lentamente, né, dentro dos processos de políticas públicas. Então, assim, eu vejo que a saída para a sociedade é essa. Quanto mais participação houver, mais consciência a gente tem, mais apropriação dos processos a gente tem. Mas isso é um processo lento e que é principalmente voltado para o processo de educação. A pessoa tem que ter consciência disso, né? E no conselho, por exemplo, só para finalizar, no conselho, por exemplo, é trabalho voluntário, trabalho gratuito. Então, assim, realmente é uma demanda que a pessoa
tem que colocar na vida dela, de achar assim, não, vale a pena eu fazer isso, porque isso vai influenciar na minha vida e na vida da sociedade, eu vou morar num lugar melhor, né, com isso, né. Então, em termos de Cerrado, o que é que você acha que neste momento, aqui em Cavalcante, as pessoas pensam sobre esta reserva, não é? Elas têm consciência, elas não têm consciência de que é uma reserva, elas são agentes ativos, não são? Como é? Eu acho que isso ainda está em construção. Cavalcante teve muita sorte ao longo dos anos, né, dos séculos, né, de certa forma, de ter se mantido um pouco fora, né, das políticas públicas nacionais e também em função do relevo, em função da ocupação, da própria comunidade calunga, do próprio homem do sertão aqui, que conseguiu manter esse município do jeito que é hoje ainda, ou seja, preservado. Hoje eu falo muito, eu tenho muito esse discurso de Cavalcante é um lugar privilegiado do mundo. Aqui a gente quase que parece que às vezes vive numa bolha, porque para começar a qualidade da nossa água. Hoje a gente é um dos poucos municípios no Brasil e talvez no mundo em que tem água limpa. Água livre principalmente de contaminação química. Por quê? Porque a parte alta de Cavalcante, que é onde vêm as nossas reservas de água, a gente não tem grandes extensões de plantação que usam agrotóxico. E isso faz com que a nossa água aqui seja uma água com características bem ainda naturais, né, preservadas. Coisa que já não acontece nos outros municípios, entendeu? Então, há mais de 10 anos atrás, eu participei do Comitê de Bacias aqui. Na época, onde toda essa área de cerrado aqui ainda ia até Brasília, o presidente já me falava na época, olha, existe um problema no Brasil, e no mundo, para não falar, mas vamos falar do Brasil, que é a contaminação química da nossa água. Então, todo mundo bebe água contaminada. E isso não tem solução, porque, pelo menos na época, pode ser que a tecnologia avance que a gente consiga resolver isso, mas agora ainda não tem solução. Porque, primeiro, a produção não vai parar, porque isso faz parte do processo, e aí a colocação de agrotóxicos, né, perigosos vai continuar. Então, quem não tem isso, né, que é o nosso caso aqui, é quase que um milagre na situação econômica e social atual, entendeu? Então, Cavalcante é um território que essa consciência que você falou, ela ainda está sendo construída nesse sentido. A gente corre riscos constantemente, porque a pressão econômica é grande, mas o próprio desenvolvimento do processo turístico pode levar a gente a uma maior consciência de que é necessário preservar, é necessário conservar o meio ambiente do jeito que está. Até porque eu falo isso hoje muito, eu gosto de pontuar isso, né, nas falas, nas conversas, que hoje o nosso maior ativo econômico, mas também ambiental, é a nossa água. E por quê? Porque a partir da água conservada do jeito que ela está hoje, a gente tem uma gama de possibilidades econômicas para serem construídas, né, e desenvolvidas, que só vão valorizar o morador daqui de Cavalcante, a produção de Cavalcante e o meio ambiente. Ou seja, a gente pode inclusive chegar ao ponto de desenvolver um selo verde de Cavalcante, onde os produtos que forem feitos aqui, dadas as condições ambientais que a gente tem, vão ser muito mais valorizados. E isso, na tendência que o mundo está indo hoje, atualmente, inclusive com as mudanças climáticas drásticas que estão ocorrendo, isso só vai aumentar o valor. Só vai aumentar o valor. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Então assim, se a gente perder isso, a gente perde toda essa possibilidade de construção de uma economia verde, uma economia sustentável e que principalmente valorize quem mora aqui.
né? Porque o modo de vida que existe aqui em Cavalcante ainda, de agricultura familiar, do turismo sustentável, eu falo por mim, assim, quando eu guiava, o meu discurso com o meu cliente, com o turista, era sempre assim: olha, Cavalcante é um lugar que você pode entrar na cachoeira de boca aberta, você pode beber a água aqui à vontade, que a água aqui é limpíssima. Esse era o meu discurso principal. E ainda é verdade isso. Ainda é verdade. Se você for lá na parte alta, na Santa Bárbara, em qualquer daquelas cachoeiras lá, você pode beber a água tranquilamente, sem problema nenhum. Então, assim, essa consciência, ela ainda está em construção, ela está ainda sendo trabalhada. Hoje ela é muito mais forte, principalmente porque a gente tem centenas de guias na comunidade e todo guia é um agente ambiental, ele se forma em agente ambiental. Além dos guias, a gente tem a ação do Preve Fogo aqui. Hoje a gente tem uma brigada voluntária em Cavalcante, que também trabalha nesse sentido, né? A Brivac, que eu também faço parte, eu também criei ela junto com um grupo de pessoas. E essa brigada voluntária trabalha junto com o Preve Fogo, trabalha junto com os guias. A gente, inclusive, inicialmente a gente era parte da associação de guias e também são agentes ambientais, entendeu? Então, ou seja, a gente hoje, Cavalcante formou, né, dentro da comunidade uma série de pessoas que têm bastante consciência do seu papel e do seu processo na conservação do meio ambiente, entendeu? Mas isso ainda tem que ser mais bem trabalhado, isso é um trabalho constante, principalmente nas escolas, com as crianças, com a comunidade mais tradicional, para que a gente, mesmo que mudem as gestões, né, no futuro, isso seja sempre uma pauta permanente dentro da construção das políticas públicas. Hoje, por exemplo, só para pontuar também esse trabalho, nós conseguimos, junto ao ICMBio, né, Nós quem? Só para eu a comunidade de Cavalcante, a prefeitura de Cavalcante, os guias, e não só de Cavalcante, mas da Chapada dos Veadeiros, porque isso teve uma projeção muito grande. Nós conseguimos uma grande vitória aqui no município, que é uma demanda de mais de 20 anos, que foi pedir para o governo federal, pedir para o ICMBio, pedir para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros a abertura de um portão de acesso de Cavalcante ao parque. Então, há menos de um mês atrás, o ICMBio conseguiu resolver o maior entrave para que isso acontecesse, que era a posse da área onde vai ser o portão. Então, isso foi conseguido agora, tem menos de um mês. É uma notícia fresquinha, né? E é uma demanda de mais de 20 anos, né? Tanto é que no ano passado nós criamos um manifesto, né, o Manifesto do Povo de Cavalcante, que foi levado para público, foi assinado teve mais de 2.000 assinaturas, teve uma moção de aprovação aprovada dentro do Conselho do Parque Nacional do Chapada dos Veadeiros, por unanimidade, o próprio ICMBio, através do presidente e do corpo técnico do ICMBio, entendeu também que isso era uma prioridade. E ainda porque não chegamos na abertura do portão, mas já resolvemos o principal entrave. E o ICMBio está bem focado em abrir esse portão. E por que eu estou falando isso? Porque isso vai ajudar no processo de construção de uma economia sustentável voltada para o turismo, entendeu? Porque na hora que abrir esse portão, e a perspectiva é que ele abra ano que vem, isso vai fortalecer o Parque Nacional do Chapada dos Veadeiros, que foi ampliado, né? Então vai fortalecer a ampliação do parque, vai fortalecer uma economia sustentável voltada para o turismo e vai fortalecer a economia como um todo da comunidade, não só de Cavalcante, como da Chapada dos Veadeiros. Porque o turismo tem essa qualidade, né? Ele é capilarizado, né? Ele penetra em todas as instâncias, né, da comunidade. Eu me lembro, há alguns anos atrás, teve uma pesquisa sobre turismo aqui, e um dado que foi apresentado foi quem é que ganhava mais com o turismo.
E aí todo mundo pensa assim, é o guia, é a pousada. Não, é o supermercado. É o supermercado, entendeu? Porque o supermercado vende para todo mundo. E ele vende inclusive para o turista. E depois do supermercado eram as farmácias. Só depois é que vinha a pousada e os guias e tudo mais. Então isso mostra essa importante qualidade do turismo, que ele capilariza, ele entra em todas as instâncias, onde você acha que não entra, mas ele está lá, presente, porque todo o processo acaba demandando serviços, né, demandando enfim, serviços gerais, né, que o turista e a indústria do turismo vão necessitar. Na sua opinião, o que é ser do Cerrado? Hoje o Cerrado acho que assim, é o bioma mais sensível que a gente tem, né? Porque todo mundo fala muito da Amazônia, da Mata Atlântica, que já foram e continuam sendo bastante afetados. E o Cerrado sempre foi visto como fronteira agrícola aqui no Brasil. Lugar para ser desmatado e para plantar, fazer agricultura. E com isso ficou um pouco relegado a segundo plano. Mas quem vive no Cerrado, quem está aqui, entende o valor desse bioma. Qual é o valor? Sem o Cerrado, a gente talvez não exista a Amazônia. Porque aqui, o Brasil, o relevo brasileiro, ele vai assim, né, para o centro. Aqui é onde formam as águas, as principais bacias do Brasil. Se o Cerrado acabar e essas águas estiverem contaminadas, isso vai se espalhar para o resto do país todo. Isso vai afetar a Amazônia lá na frente. O Cerrado é uma farmácia viva. Aqui ainda tem muito pouca pesquisa para identificar o valor dessas plantas que estão aqui. O Cerrado é fonte de animais endêmicos que só existem aqui. Ainda há muito a ser pesquisado e entendido o que é o Cerrado e o valor dele na integração com todos os outros biomas. Hoje a ciência tem muito claro isso, né, que tudo está interligado, nada é separado. Então a gente não tem um bioma do Cerrado que tem uma identidade e está ali isolado, e tem um bioma amazônico, um bioma da Mata Atlântica, da Caatinga, e que estão isolados. Não, e do Pantanal. Tudo isso está integrado. Tudo isso faz parte de uma fonte viva. E se a gente perde isso, a gente perde a vida.